Você com certeza já sentiu que por mais que você se esforce muito, nunca parece suficiente. Parece que sempre vai ter alguém que é mais bem-sucedido, que é mais bonito, que é mais inteligente, que é mais rico que você. Isso é muito comum principalmente para quem está o tempo todo nas redes sociais, vendo a propaganda de vida perfeita que as pessoas sempre estão fazendo por lá. Mas, cara, de verdade, ficar se comparando da forma incorreta, e aqui eu já adianto que nesse vídeo eu vou falar sobre a forma correta de se comparar e a forma incorreta de se comparar, a forma incorreta só rouba toda a sua energia. Coloca a sua energia lá embaixo, coloca a sua autoestima para baixo e prejudica o seu foco naquilo que realmente importa, que é o quê? Os seus objetivos. E a grande verdade que você precisa saber é que não é você que está falhando em relação aos outros, mas é o seu cérebro que está te sabotando, fazendo você pensar que está atrasado, que está estagnado em relação aos outros. Então, sim, basicamente é o seu cérebro que te engana e que faz com que você se compare de forma negativa em relação às outras pessoas. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como e por que você comete esse erro de forma inconsciente e principalmente como você pode parar de se comparar de forma negativa e finalmente começar a valorizar muito mais a sua própria jornada, independente da posição social que você ocupe, independente dos seus objetivos. Então vamos lá, esse vídeo foi construído a partir de 3 tópicos. O primeiro tópico, a comparação negativa, e aí eu vou falar para vocês o que seria essa comparação negativa e como é a forma errada de você se comparar com outras pessoas. Depois eu vou te falar como o cérebro erra, ou seja, como o seu cérebro te sabota e como ele faz você se sentir atrasado e estagnado em relação às outras pessoas, como e por que ele faz isso. E depois, por fim, a gente vai tratar do tópico se compare corretamente. E aí eu vou te ensinar a se comparar da forma correta. E vou te explicar como eu me comparo com outras pessoas e como eu utilizo a comparação como algo para me ajudar, de fato, né, no meu desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Então vamos lá, cara. Primeira parte. Comparação negativa. Eu tenho certeza que você já se comparou em várias situações, como por exemplo, quando um amigo seu foi promovido no trabalho e você não, quando aquele amigo comprou uma coisa que você queria comprar, mas naquele momento você não podia. E aí, claro, né, esses cenários, eles estão presentes o tempo todo nas redes sociais, né? Então, a viagem perfeita, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito, tudo isso sendo jogado na sua cara todos os dias por várias pessoas diferentes. E aí, o que acontece com você quando você vivencia esse tipo de situação, né? Automaticamente surge um sentimento do quê? De insuficiência, de insatisfação, como se você simplesmente não conseguisse chegar no nível das outras pessoas, independente de tudo que você fizesse para que você chegasse nesse nível. É como se você sempre tivesse atrasado e nada do que você conquistou fosse suficiente. E aí, lógico, né? Esse tipo de comparação com certeza acaba influenciando de forma negativa várias áreas da sua vida. Você começa a ficar ansioso, com a autoestima baixa, desmotivado. É como se você perdesse a confiança em si mesmo, como se você tivesse medo de arriscar. Você praticamente fica estagnado mesmo. Isso acaba prejudicando até a sua vida financeira, porque às vezes você vê alguém que tem mais coisas materiais que você, e aí você quer ter essas mesmas coisas materiais que a outra pessoa tem, e aí você acaba gastando mais do que você deveria, só para tentar replicar um padrão de vida que no seu imaginário é o ideal. E é aí que a gente começa a falar da segunda parte, da segunda etapa, segundo tópico desse vídeo, né? Como o cérebro erra, né? Como que o seu cérebro te prejudica nessa brincadeira toda, nesse jogo de comparação que é altamente destrutivo. E aí eu imagino que a essa altura você deve estar pensando, claro, eu sei que me comparar é uma coisa negativa, eu sei que me comparar faz mal para mim, mas como eu posso parar de me comparar? Como não me comparar com outras pessoas? É isso que eu quero saber. E aí a resposta que eu te dou é que basicamente ao longo dos séculos o nosso cérebro foi desenvolvido para fazer exatamente isso. Comparação. E aí, eu obviamente não estou tirando isso aqui da minha cabeça, né? Não estou tirando da boca para fora. Existem estudos que comprovam isso. Eu dei uma pesquisada rápida aqui no Google, só para mostrar para vocês explicação científica do porquê uma pessoa se compara com outras. E aí a do Google me respondeu o seguinte: a comparação com os outros é um comportamento comum enraizado na nossa natureza social e evolutiva. A teoria da comparação social, proposta por Leon Festinger em 1954, sugere que as pessoas têm uma necessidade básica de avaliar a si mesmas e que, para fazer isso de forma eficaz, muitas vezes recorrem à comparação com os outros. Essa comparação pode servir tanto para propósitos positivos, como aprendizado e motivação,
quanto para gerar sentimentos negativos como insegurança e baixa autoestima. Basicamente é assim um parágrafo que resume tudo o que eu disse até esse momento do vídeo. Então assim, desde os tempos mais antigos, quando a gente ainda vivia em pequenos grupos sociais, o nosso cérebro vem aprendendo que se comparar é uma questão de sobrevivência. Se alguém caçava melhor, se alguém se protegia melhor, se alguém tinha uma influência maior no grupo, era um motivo para que você se comparasse com essa pessoa, para que você não ficasse atrasado em relação a ela e em relação às outras. Então, o hábito de se comparar sempre foi muito importante para o ser humano ao longo da sua evolução, ao longo da sua existência. E aí, falando de uma forma bem superficial, né, só para que a didática fique melhor, basicamente, essa função no nosso cérebro não evoluiu junto com a sociedade. Então, a sociedade evoluiu, a maneira de viver mudou drasticamente, né, em comparação aos nossos primórdios, mas determinadas funções no nosso cérebro meio que permaneceram estagnadas ali, sem se adaptarem às novas sociedades que foram surgindo com o passar do tempo, às novas maneiras de se viver ao longo dos anos. E aí, o grande problema é que, ao invés da gente se comparar com 10, 20 pessoas da nossa tribo, aldeia, enfim, hoje a gente se compara com milhões, bilhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Todos os dias. Olha que coisa incrível, né? E quais são as principais ferramentas para que a gente faça isso? As redes sociais. Com um destaque muito importante para o Instagram, né? Que é onde as pessoas postam ali fotos diárias, né? Fotos do seu cotidiano, que a gente sabe que, assim, é uma coisa que aconteceu no dia dela e às vezes todo o dia dela pode ter sido horrível, mas aquela coisa boa ela fez questão de postar para mostrar que a vida dela é maravilhosa, né? Independente de todas as coisas ruins que aconteceram ao longo do dia, né? Ou seja, as pessoas não mostram a vida real delas, elas não mostram cada passo que elas dão no dia nas redes sociais. Elas mostram uma versão editada, filtrada e cheia de cortes de momentos específicos que elas querem mostrar. E aí o seu cérebro vê esse tipo de situação e começa a jogar um jogo absolutamente injusto com você, onde ele pega só o que as pessoas mostram pra você, só os melhores momentos dessas pessoas e compara com absolutamente todos os momentos da sua vida. E aí, óbvio, né? Quem você acha que vai sair perdendo nesse jogo? Então, entendendo o que é se comparar de forma negativa, entendendo como o seu cérebro te sabota, agora você vai aprender a virar o jogo e vai aprender a se comparar corretamente. Então, beleza. Você viu ao longo desse vídeo até aqui que se comparar é algo natural, né? Que o ser humano faz e é isso. Você não tem como fugir disso. Você vai continuar se comparando depois de terminar de assistir esse vídeo. A questão é como você vai se comparar a partir deste vídeo, né? Depois que terminar de assistir esse vídeo. E é aí que tá. Como transformar o hábito da comparação em algo positivo. A verdade é que a comparação, ela não deve, não precisa te destruir, sabe? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Na verdade, ela pode ter um poder absurdo de te impulsionar, de te motivar a ir atrás dos seus objetivos. E aí, como é que você vai fazer isso, né? Quando você vê o progresso de outras pessoas e quiser comparar com o seu, você pode fazer isso. Mas você tem que fazer a seguinte pergunta: hoje eu estou melhor do que ontem? E aí você vai se responder essa pergunta. Se a resposta for sim, isso deve bastar, isso deve ser suficiente. Porque se todos os dias você avançar um pouquinho assim, ó, 1%, sabe, se você melhorar 1% todos os dias, isso já é positivo. Isso já é saldo positivo na sua vida, você já está melhorando. A única comparação justa é entre o seu passado e o seu presente. Só isso. Você só precisa comparar isso. Mais nada. Você não sabe o processo que as pessoas passaram para chegar onde você quer chegar. E por mais que elas tenham passado por um processo difícil, às vezes o seu processo vai ser mais difícil, isso não tem que te desmotivar. Você só precisa entender que cada pessoa parte de um ponto específico, né, na jornada. Algumas pessoas nascem com alguns privilégios, algumas pessoas nascem com menos privilégios, outras com mais, mas assim, todo mundo tem um ponto de partida, sabe? Todo mundo tem um processo, né? E para alguns, alcançar os objetivos é algo muito mais fácil, para outros é algo muito mais difícil. Se você só olha para os objetivos alcançados daquela pessoa e você não pensa no processo que aquela pessoa passou, cara, sinto muito, mas assim, a chance de você querer passar pelo seu processo para alcançar as coisas que essa pessoa alcançou, que você admira, né, alcançou,
cara, assim, a chance é mínima, sabe? Você não vai querer passar pelo seu processo. Outra coisa muito importante é você tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que você consome. Existem perfis que fazem você se sentir uma pessoa completamente insuficiente, completamente mal, sabe? Porque as pessoas parecem que só querem postar as vitórias e nunca as derrotas. E, cara, isso é uma coisa que eu tento muito fazer aqui com vocês, né? Tipo, compartilhar o meu processo, sabe? Pra vocês verem que eu tô no caminho, eu ainda não conquistei nada assim de, nossa, mudei minha vida já com um canal no YouTube, já concluí minha faculdade, já tô trabalhando, ganhando milhões. Não, cara, eu tô no processo ainda, sabe? Não terminei nem a faculdade ainda. Pra quem não me conhece, eu faço ciências sociais, né? Eu tô no meu 4º ano de ciências sociais. Cara, meu canal não é nem monetizado ainda, eu tô no processo, no início do processo, sabe? E já vai fazer 1 ano que eu tenho o canal. Mas, porra, tipo, eu não penso em nenhum segundo em desistir disso aqui. Porque eu sei exatamente que cada criador de conteúdo tem o seu processo, tem o seu tempo, né? Alguns viralizam em 1 mês, alguns viralizam em 4 anos. É assim que acontece, cara. Eu sei que se eu não desistir, em algum momento isso aqui vai dar certo, né? E é essa cabeça que você tem que ter também, né? Não ficar se comparando. Porra, se eu ficasse me comparando com quem viralizou em 30 dias, eu tava lascado, eu tava na merda. Eu já tinha desistido disso aqui há muito tempo, que eu já tô fazendo há quase 1 ano, não é verdade? Mas não, eu tô preocupada com a minha jornada, com o meu progresso, com o meu processo de aprendizagem. E eu sei que eu tô num processo de aprendizagem ainda, né? Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender e que ainda não chegou o meu momento de dar certo, sabe? Mas eu sei que eu tô no processo. Eu valorizo o meu processo e você deve fazer o mesmo. E aí, o que eu quero falar referente a isso, né? Que se existem perfis que você acompanha, que só te desmotivam, que só mostram vitórias, que a pessoa parece assim que não tem um defeito, que não passa por uma dificuldade, sabe? Para de seguir essa pessoa, tá? Porque ela vive numa bolha ali que ela representa nas redes sociais, né? Enfim, ela acaba se enganando, enganando vocês que estão acompanhando também. Então, para de seguir, silencia, sei lá, para de acompanhar essas pessoas, tá? Acompanhem pessoas que valorizam o processo e que mostram a sua vulnerabilidade, tá? Nas redes sociais. Porque isso com certeza vai te fortalecer, vai te motivar, vai fazer você continuar insistindo naquilo que vale a pena para você, sabe? Porque daí você vai ver as outras pessoas com problemas e você vai falar, caraca, eu passei por uma situação parecida, olha só. Nossa, caramba, que coisa, né? Vou continuar fazendo aqui, porque se a pessoa passou por esse problema no passado e ela chegou onde chegou, né? A chance com que eu chegue também, né? Nesse mesmo lugar, nessa mesma posição na sociedade, é alta, né? E aqui eu tô falando de posição social e tal, status social, mas às vezes nem precisa disso, nem precisa crescer tanto assim. Por exemplo, o último vídeo aqui do canal, eu falei sobre por que que você deveria criar um canal no YouTube, mesmo que ninguém assista, né? E cara, eu ganhei tanto desde quando eu comecei a criar conteúdo. Eu ainda não sou uma grande criadora de conteúdo, eu ainda não tenho canal monetizado, eu ainda não ganho nada financeiramente falando, né, com esse canal. Mas o quanto eu me desenvolvi pessoalmente com esse canal, sabe? Então, valorize os pequenos ganhos, sabe? As pequenas vitórias, as pequenas conquistas no processo daquilo que é o seu objetivo maior. Entende o que eu quero dizer? Então, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.